ensinando para mim. Pronto, então hoje a aula é de artes. Eu estou assumindo essas aulas por enquanto, emergencial, por causa da professora. Então vocês aí peguem o caderno de artes de vocês. Eu vou escrever aqui algumas coisas para vocês e vou explicar outras coisas, certo? Então, no Google Sala de Aula, eu fiz para vocês lá no Google Sala de Aula questões relacionadas a HQ e mosaico. Quem não entrou no Google Sala de Aula, cuide. É para escrever isso no caderno? Não, agora não. Isso já foi dado, esse conteúdo já. Escreva, vamos lá, escrever no caderno, vou botar aqui, escrever no caderno. HQ. Aí eu vou botar dentro de parênteses aqui o que é que significa HQ. História em quadrinhos. Certo? Para escrever. Para escrever HQ, né? Com uso de balões, certo? Fala, pensamento, dúvida, etc. Grito, etc. Aí tem o mosaico, que eu botei lá, né? É cobertura ou revestimento com pedaços de outro material. Aí agora eu vou escrever para vocês, eu vou falar para vocês sobre as pinturas rupestres, a arte rupestre, certo? Aí você vai escrever aí sobre a arte rupestre. Eu vou botar um pouquinho mais para cá porque aqui a tela tá menos. Ah, que barulho! O que é isso, hein? Muito aí. Quem é que tá fazendo esse barulho? É ventilador. Aumentando o ventilador. É o de João Vitor. Parou? Oi. Parou. Escreve isso aí, certo? Escreve isso aí. A arte Eu tô rupestre. escrevendo. Certo. E daqui a pouco nós temos os vídeos. Então, olha, a história em quadrinhos ela é muito usada a partir de 1910, 1950. Ela foi bem divulgada, foi bem difundida, certo? E ela é uma narrativa sequencial em quadros e nessa narrativa se usa balões. Os balões podem ser de fala, de pensamento, de dúvida, de grito. Os quadrinhos eles têm vários tipos, tem tanto do Oriente quanto do Ocidente. Opa. Pode entrar, seja bem-vindo. Pode começar a copiar. Os quadrinhos do Oriente é chamado de mangá, certo? Eles valorizam a arte do Oriente e eles têm um formato diferente dos quadrinhos ocidentais. Os quadrinhos ocidentais... Estão me escutando? Sim, sim. Aí os quadrinhos ocidentais, eles têm... os orientais, eles têm uma diferença. Eles começam de trás para frente, certo? O mangá... Eu não tô achando artes, não. É o quê? Eu tô achando artes, não. É artes, né? É. Pois, Eu tô achando não. se não tiver, você abre uma matéria de artes aí. Certo. Mute aí seu celular. Vou mutar seu celular, viu? Pronto. Aí a história, o HQ, ele vem atravessando ao longo desses anos, certo? Isso é uma arte de escrever, de usar a linguagem verbal, usar a linguagem não verbal, certo? E ela expressa, como eu já disse, né? No Oriente ele é chamado de mangá e ele começa de trás para frente. Você começa a ler ele de trás para frente. Então, o mangá... Oi.
Começa em HQ, né? É. Então É. o mangá, que é lá do Japão, tudinho, tem aqui no Brasil traduzido. E você, quando vai ler ele, aí se você for ler como livro normal, ele vai dizer, epa, errou, você não pode começar por aqui. Aqui é o final. E aí você tem que ir para o início dele, certo? Então nós temos essa arte, esse tipo de arte, que tem exposições, certo? A arte tem de todo tipo. Depois eu vou falar dos tipos de arte. Mas a princípio é isso aqui. O HQ, que quando antes de sair a gente saiu para a pandemia, né, para o isolamento social, a diretora passou uma atividade de fazer um livrinho em umas folhinhas que vocês receberam e depois a gente vai fazer a exposição, que é fazer uma história, né? É do mesmo jeito para fazer um HQ. Aí é tanto que a maior assim, empresa que faz HQ é o Walt Disney, que é tanto que todo o filme dele começa com o Mickey sendo desenhado e em movimento. Já viram? Já. Pronto. Então... Eu terminei de escrever. Hã? Eu terminei de escrever. Certo. E aí nós temos esses tipos de HQ, o do Oriente e do Ocidente. O do Ocidente, ele pode... Sim, o mangá, ele é muito preto e branco, as cores são preta e branca. E o HQ aqui do Ocidente já ele é colorido, certo? Tem um formato de quadros diferenciados e é colorido aqui. E o do mangá, ele é bem usado preto e branco. Já o mosaico, que é outro tipo de arte, ele é um revestimento com pedaços de outro material, fazendo um desenho, fazendo tipo uma colagem, certo? É uma colagem, e esse tipo de colagem, certo? Esse tipo de colagem, ele torna assim a expressão do homem. Agora vamos falar sobre isso aí. Já botei atividade no Google Sala de Aula de Artes, certo? E depois, quando for Sociologia, que for estudar lá, também tem atividade de Sociologia. Aí nós temos... Hein? Você já botou? Não, botei a semana passada. Eu vou botar mais ainda. Aí a arte rupestre. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas existe a arte rupestre. São as representações artísticas da pré-história. O homem começou a escrever, a escrever nas paredes, nos tetos, certo? Usando ora as pinturas, ora as tintas das plantas, ora o cocô. Ele usava também cocô, viu? Era sangue. Era sangue de animais. Então usava esses tipos de tinta, né, vamos dizer assim, para se comunicar. Então nós vamos ver agora. Nós vamos ver aqui, espera aí, viu? Aí nós temos, eu vou mostrar para vocês uma gruta muito famosa, a Gruta de Lascaux. Mas antes eu vou falar de HQ e um pouquinho de mosaico, aí a gente termina a aula. Entendido o que é arte rupestre? Sim. Olha, Sim. o maior sítio arqueológico de pinturas rupestres está no Piauí, certo? Lá tem um monte de caverna com pinturas que denota eu acho que é mais de 2.000 anos antes de Cristo, 2 milhões de anos, alguma coisa assim. Eu não sei esses números exatos não. Eu sei que lá tem esse sítio arqueológico que nós temos essa arte rupestre. Aqui na Paraíba nós também temos. Nós temos a Pedra do Ingá. Já ouviram falar? Já. Pronto, a Pedra do Ingá, ela é uma arte rupestre
Só que lá não é pintura, é escultura. A pessoa fez os desenhos na pedra, certo? Muitos e muitos anos antes da nossa civilização chegar aqui, né? Então, uma civilização fez as pinturas lá perfeitas, com círculos, com desenhos, com um monte de coisas que depois vocês podem pesquisar aí sobre a Pedra de Ingá, que é na cidade de Ingá, tá certo? Aí lá é bem interessante, só que lá é muito quente, sabe? Aí a pessoa tem que ir preparada com muita água, que lá é muito quente. Vou passar para vocês o vídeo sobre... Professor, Oi? recomendo no grupo só print. Quê? Recomendo no grupo a print desse negócio. Sim, por favor. Aí agora eu vou passar para vocês os videozinhos pra gente ver aqui. Tá. E os assuntos de inglês da aula passada? Da aula passada, tava tudo no livro. Ó, vamos ver aqui, viu? É aula de arte, não de inglês. É. O que são Tô perguntando pro professor, não pra você. Mas eu falei. Olhando no dicionário, encontramos algo como história narrada por meio de desenhos contidos em pequenos quadros. Vou botar do início. Menina não, é menina. Olhando no dicionário, encontramos algo como história narrada por meio de desenhos contidos em pequenos quadros. Agora, se formos pesquisar entre os especialistas no assunto, em algum momento vamos ler que quadrinhos são uma forma de arte sequencial. Quem apareceu com esse termo foi Will Eisner, um dos mais importantes quadrinistas que já existiu. Outra forma de arte sequencial é a animação. Se a gente quebrar esse movimento em vários quadros, temos a maneira que os quadrinhos usam para demonstrar uma sequência de acontecimentos. E o que forma uma história em quadrinhos? Basicamente, temos o quadro, a imagem e a palavra. Não podemos esquecer que esses elementos precisam sempre trabalhar em conjunto, pois nos quadrinhos o texto é lido como imagem. Quadrinhos são uma linguagem. Nessa linguagem, o tempo é mostrado como espaço. Calma, calma, não se assuste. Isso só quer dizer que o jeito que os quadros são distribuídos determina quanto tempo está se passando. Sendo uma linguagem, temos também certos recursos próprios. Entre os principais, encontramos o balão, usado para envolver as palavras, mostrando ao mesmo tempo quem foi. E as onomatopeias, que indicam os sons do ambiente. No campo da imagem, temos, por exemplo, as linhas de velocidade, que mostram movimento. Mas a cereja do bolo está aqui. Este espaço foi chamado por Scott McCloud de Sarjeta! Nele, o leitor imagina o que está acontecendo entre dois momentos da história. É um recurso exclusivo dos quadrinhos e responsável pelo seu ritmo. Quadrinhos estão presentes tanto no Ocidente quanto no Oriente, com a mesma estrutura básica, mas com alguns detalhes diferentes. No Oriente, por exemplo, a leitura dos quadros é da direita para a esquerda. O traço tem suas peculiaridades, em geral mais estilizado que no Ocidente. A técnica geralmente é nanquim, em preto e branco, por causa do suporte usado, focado em baixo custo de produção. Não por acaso, boa parte dos mangás costumam ser inteiramente produzidos pelos próprios criadores, um sistema que reduz o número de pessoas a serem pagas ao longo do processo, deixando também a criação mais autoral. Isto, por sua vez, ocorre de forma bem diferente no Ocidente, onde os personagens tornam-se franquias, reproduzidos durante décadas por vários artistas dentro de uma grande editora. Em um modelo destes, a produção pode contar com profissionais distintos para escrever o roteiro, desenhar, finalizar a arte, posicionar o texto nos balões e colorir. Uma variável muito importante nesse processo é o suporte. Todo o resto deve ser pensado considerando onde vai ser veiculado. Com a internet,
Vários métodos alternativos à produção clássica aparecem incentivando o espírito de faça você mesmo, com diversos quadrinhos simples e amadores fazendo bastante sucesso. Isso porque, na webcomic, Ok, aí a gente vai parar por esse aqui. Eu vou mostrar sobre o mosaico, certo? Que eu tinha pedido para vocês seguir o exemplo de mosaico. Ó, a gente vai aqui, certo? Sobre mosaico. Olha, mosaico de papel, pode ser de qualquer material, de papel, de cerâmica, de telha, de tudo, viu? Pode aproveitar tudo. Aí no caso esse é um mosaico de papel. Vou botar já no finalzinho pra gente ver aqui. Olha, papéis diferentes e tal. E nós temos aqui, a internet falhou. Você pode pegar aqui, tem quantos tipos de papéis? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tipos de papéis. O papel amarelo e tal, feito um quebra-cabeça, viu? Mas o mais importante, eu quero falar isso aqui. O da Gruta de Lascaux. Alguém já ouviu falar? Não. A Gruta de Lascaux, ela é considerada a Capela Sistina da arte rupestre. Ela foi encontrada por uns rapazes que estavam caminhando e encontraram a entrada da caverna. E essa caverna, ela hoje só pode entrar quem é arqueólogo e quem tem autorização, porque o gás carbônico acaba com as pinturas. As pinturas são no teto. Que zoada é essa, hein? É no teto e no teto e nas paredes. É chamada Gruta de Lascaux, na França. A gente vai ver aqui um pouquinho desse vídeo aqui, certo? Vamos lá. Tá. Quem é que tá com barulho aí, hein? Não sei, não sou eu não. Nenhum não. Olha, isso aí é entrando na Gruta de Lascaux. Olha, as pinturas na tela, tem as coisas aí. Lascaux, pré-história da arte. Gruta de Lascaux, Dordogne, França, há cerca de 18 mil anos. 8 de setembro de 1940. Estamos em Montignac, um vilarejo às margens do rio Vézère, na Dordogne. Marcel Ravidat, um aprendiz de mecânico, tem 17 anos e passeia por uma colina próxima ao local chamado Lascaux. Ele desce numa cavidade coberta de espinhos. No fundo da cavidade, resultado da queda de uma árvore, Marcel vê um buraco. Uma pedra rola para dentro e faz eco. 4 dias depois, a 12 de setembro, Marcel Ravidat retorna com uma lanterna rústica. Traz com ele 3 amigos, Jacques Marsal, Georges Aniel e Simone Coencas. Juntos, eles alargam o buraco. Ravidat entra primeiro, escorrega e cai numa grande cavidade. Os 4 descem até o fundo da primeira sala, onde descobrem pinturas nas paredes. Após alguns dias de segredo, os descobridores decidem alertar seu antigo professor, Léon Laval, que também resolve descer até o local. Na época, o maior especialista francês em pré-história, o Abade Breuil, estava refugiado em Brive, perto de Montignac. Ele visita a gruta 9 dias depois da descoberta. Mal termina a guerra, filmes, fotografias e livros tornarão célebre a gruta, que passa a se chamar
Lascaux. Maurice Taon, orientado pelo Abade Breuil, inicia o estudo das paredes. Isso tudo são O as Abade pinturas, Breuil ó. vai continuar as escavações fazendo o levantamento das pinturas e das gravuras. Aí, ó, tudo isso aí tá fazendo levantamento das pinturas rupestres. Mas a gruta foi preparada principalmente para receber a visita de milhares de turistas e a camada arqueológica vai sendo pisoteada, saqueada e danificada. O sistema de renovação do ar e os visitantes introduzem espórios e bactérias. As algas verdes, estimuladas pela luz e pelo gás carbônico, tomam conta das paredes e formam-se cristais de calcita branca nas parede pinturas. e no teto. Essas fotos Em aí. 1963, a gruta é fechada ao público e recebe um tratamento contra a doença verde e a doença branca. O resultado é um sucesso. A 20 anos entrada da depois, um gruta. facsímile subterrâneo é inaugurado nas proximidades. Há 35 mil anos, em uma das últimas glaciações, o homem de Cro-Magnon, a espécie humana moderna, surge na Europa Ocidental e suplanta aos poucos o homem de Neandertal. Assim como Vou botar dentro da gruta, ó. Os arqueólogos estudando, olha aí, ó, nas pinturas, nas paredes. a Sala dos Touros é uma rotunda oval de 6 a 9 metros de largura e quase 20 metros de comprimento. Sua altura chega a 5 metros. Ao seu redor, uma parede regular muito inclinada e coberta de calcita branca. Algumas lascas se desprenderam, deixando aparecer o calcário amarelo. Podem ser vistos pelo menos 4 touros grandes. Eles vão aumentando de tamanho. O último mede mais de 5 metros. Cavalos, cervos, bovinos, símbolos e sinais. Ok, então era para mostrar a vocês, olha aí, os E um estranho arqueólogos, animal chamado licorne. eles aí mostram, eles pegando e mostrando, que zoada é essa aí, hein? Eles mostrando aí essa gruta e essas pinturas aí rupestres aí, ó, na tela, no teto e nas paredes, viu? Então, alguma dúvida sobre pintura rupestre? Não. Certo? Ah, Então, na próxima aula, a gente pega e estuda, tem sociologia amanhã, tem um monte de aula amanhã, né? Então, amanhã a gente se vê, tá certo? Então, nós temos finalizado hoje, tá bom? A aula de arte. Tchau vocês, boa noite, até a próxima aula. Tchau. Tchau. Boa noite. Tchau, boa noite, gente, tchau. Legal, meu É. Deus.